Tá começando agora mais um Desvio de Retina, sempre com meu irmão aqui ao meu lado, João Dente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, como estão? E hoje mais um convidado, dentre tantos convidados especiais que a gente tem recebido aqui, né, João? Hoje a gente tá aqui com ele, Tom Bueno. Fala, Tom, como é que você tá? Fala, Vitor. Fala, João. Fala a todos os ouvintes do Desvio de Retina. Ó, é um prazer estar aqui com vocês. E eu já queria dizer que eu amei o nome, Desvio de Retina. Isso já me traz um novo olhar para tudo, né? Assim, me provoca algo do tipo, não é a visão que todo mundo está querendo buscar, né? É uma forma diferente de ver as coisas. É isso? É justamente Exatamente. isso, acertou em cheio. Pegou. Peguei. Acertou em cheio a ideia. Esse é o branding da ideia do negócio, né? Quando a gente tava conversando, até quando a gente começou o papo, né? Quando o Vitor veio até mim, pô, tô a fim de fazer um podcast e tal. Eu tinha esse nome já há muito tempo. Aí eu falei, pô, vamos fazer esse daqui, porque, tipo assim, é uma pegada diferente mesmo. A gente quer trazer pessoas de diversos tipos, de diversas opiniões, que possam realmente dar uma outra visão de determinado assunto que às vezes é cotidiano, que é simples, né? Até por isso, Tom, acho que você encaixa perfeitamente nessa situação, né? Exato. Olha, eu acredito que sim, porque, olha, eu sou um cara que eu tento olhar a vida de várias formas, né? Eu tento sair da minha bolha para poder enxergar várias formas, né? De várias formas, uma única situação, um único objeto, né? Mas eu acho que fazer essa provocação hoje em dia é muito importante, né? Ainda mais pelo momento que a gente está vivendo, né? Em todos os aspectos, né? Seja cultural, seja político, seja da saúde, a gente precisa sair um pouquinho da nossa bolha e enxergar de fora, né? Enxergar por outro ângulo, e acho que é isso que vocês estão provocando aqui. E eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso, já estou preparado para esse papo e preparado para todas as perguntas. Maravilha. Seja ela qual for, hein? Pode mandar, estou preparado. Mas antes da gente começar, Tom, eu acho que é importante falar pro pessoal, né, o quê? Compartilhar, curtir, né, se inscrever no nosso canal, porque isso é muito importante, né? Isso que a gente sabe que as coisas estão acontecendo, isso é um apoio gigantesco pra gente, né? Vocês, ouvintes, são a mola propulsora, né? O nosso combustível para continuar praticando esse nosso... não vou dizer que é um trabalho, mas essa nossa missão aqui, né? É também um trabalho, tá, gente? Também. Vamos encarar isso como um trabalho também, porque Com conteúdo de qualidade a gente tem que encarar como trabalho. Esse tempo que a gente está aqui, eu tenho certeza que o João, o Vitor, poderia estar disponibilizando para fazer outras coisas da vida. E eles estão aqui dispostos a levar informação, a compartilhar algum conteúdo de qualidade e ajudar pessoas, porque eu acho que é esse o propósito. Então, nada mais justo que, se você está ouvindo esse podcast, compartilhe, coloque lá nas suas redes sociais, compartilhe lá no grupo dos seus amigos, do WhatsApp, do Facebook. Vamos ajudar e fazer uma corrente do bem, é isso que eu sempre falo, né? Levar informação ao maior número de pessoas. Exatamente. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Porque esse aí é o mais importante aí no YouTube. Aperta o sininho. Aperta o sininho. A gente está com 2 canais agora, né, Tom, atualmente. Esse é o Desvio de Retina, né? Que a gente está com esse projeto já aí há 25 semanas, mais ou menos. Um episódio por semana. E agora a gente está com Pílulas do Desvio. O que é são as Pílulas do Desvio? São pequenos cortes dos episódios da íntegra que a gente vai soltar os melhores momentos lá. E aí a gente resolveu fazer um canal separado para a gente ter essa diversidade aí e conseguir brincar um pouco melhor com essa diferença entre os dois aí. Então, tem 2 conteúdos. Para quem quer encarar o conteúdo inteiro, mais longo, Exato. Tem um canal. Para quem quer ser mais objetivo, tem lá. Nossa, vocês estão ajudando muitas pessoas, né? Vocês já dão tudo mastigado, né? Da forma que a pessoa quiser. Exatamente. É a amostra grátis, né? A amostra grátis. A gente dá uma amostrinha lá, daí a pessoa, se ela se sentir confortável, ela vem e confere o episódio inteiro. Acho que isso é praticidade, né? A gente tá ganhando tempo para as pessoas, né? Isso é uma preocupação com o nosso ouvinte, né? Sempre. Sem dúvida. E aí, Tom, como é que estamos nessa loucura dessa pandemia? Como é que você tá?
Olha, vou ser muito sincero. Eu sou um cara muito sincero e muito claro, tanto na minha vida quanto nas minhas redes sociais. Quem me acompanha sabe bem disso, né? Eu fazia entretenimento, né? Sou jornalista, sou formado pela PUC Campinas, trabalhei em várias emissoras em Campinas. Atualmente eu trabalho na Record TV em São Paulo e eu estava trabalhando no Domingo Show. Fiquei muito tempo com o Geraldo Luiz e estava com a Sabrina quando iniciou a pandemia. E aí o projeto do programa da Sabrina, que tinha iniciado há 3 semanas, acabou ficando de lado porque a pandemia começou e a gente não sabia como ia seguir, né? A princípio era uma quarentena, ou seja, o nome dizia quarentena, né? Mas isso se estendeu para 1 ano e quase 2 meses. E eu, por ser do grupo de risco para complicação da Covid-19, né, por ter o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, eu acabei sendo colocado em casa para não correr o risco de contaminação. Isso lá no início, ninguém sabia quanto tempo eu ia ficar. E quando eu fui para casa, na primeira semana eu já senti uma diferença muito grande. Por quê? Uma coisa é você estar em casa e poder sair e poder fazer suas coisas. Outra é você ficar preso dentro de um apartamento e ter sua vida meio que limitada àquilo, né? Então, eu não podia mais ir para academia. Eu sou um cara que pratico atividade física não só por estética, mas principalmente pela saúde, porque para mim a atividade física é também parte do meu tratamento. Eu sou um cara que sempre trabalhei em volta das pessoas, né? Então a minha vida era entrevistar pessoas, era viajar, e eu tinha no mínimo 8 pessoas da minha equipe ao meu redor e de repente eu estava sozinho em casa. Meus amigos não estavam mais junto comigo, eu não fazia mais aqueles encontros, eu não via mais minha família. E aí eu comecei a buscar maneiras de ocupar minha cabeça para não enlouquecer. E aí eu fui o primeiro repórter na Record a desenvolver uma forma de fazer reportagem home office. E aí a primeira coisa que aconteceu comigo eu fui para o jornalismo, né? Eu saí do entretenimento e fui para o... Eu passei por programas semanais, assim, e acabei indo para o Balanço Geral, que é um programa que é diário, mas que tem também uma pegada de entretenimento. Eu gosto muito, porque eu tenho uma conexão muito boa com o apresentador, mas quando você cai num programa diário, também cai notícias do dia a dia, né? Que são, a gente chama de factuais, que são notícias que acontecem naquele momento, então assuntos mais sérios, e então aí eu tenho que ser mais flexível, né? Então, ao mesmo tempo que eu realizo sonhos, conto histórias alegres, eu tenho que falar sobre casos de Covid, que é muito sério, e aí eu preciso saber, né, o tom certo para contar aquela notícia, para reportar aquele assunto. O tom certo eu tenho certeza que é você. O tom certo, gostou, né? Foi um trocadilho. Mas aí, o que aconteceu, né? Com o passar do tempo, virou uma montanha-russa, né, de emoção, porque eu trabalho sozinho. Hoje, minha ferramenta de trabalho é meu computador, é minha webcam e o meu celular. Então, eu gravo todas as minhas matérias por aqui, gravo dentro da minha casa. Hoje, eu estou na casa dos meus pais, no interior. Então, mas eu fico no meu apartamento em São Paulo normalmente. Eu vim porque meus pais estão se vacinando e eu estou acompanhando eles, e por eu ser o único filho que está mais restrito, que faz parte do grupo de risco, então eu fiz o teste, vim para cá para ficar com eles e acompanhar de perto. Eu comecei a ter altos e baixos, então aí eu fui, no meio da pandemia, só para vocês terem uma ideia, eu recebi o diagnóstico de um melanoma, que eu consegui... Porque antes da pandemia, eu fui fazer um laser e o meu dermatologista viu uma pinta aqui bem pequena. Ele falou assim, vamos ter que tirar. E era um melanoma. Caramba. Melanoma, só para vocês saberem, é o tipo de câncer de pele mais agressivo. Uhum. Se eu não tivesse visto em 1 mês, talvez eu já tivesse tido metástase. Caramba. E talvez eu não estivesse aqui conversando com vocês. Então, você vê, né? Quando é para ser, né? Porque assim, você estava fazendo um procedimento estético que não sabe. Foi no dia 15 de março que eu fiz, tá? No dia 17 entrou em quarentena e foi quando eu entrei em quarentena. Então, ou seja, 2 dias antes da quarentena Nossa, a bomba, jogou uma bomba no seu colo, né? Nossa. Mas aí eu faço acompanhamento. Eu acho que eu sou o tipo de cara
que mesmo nas dificuldades eu tento olhar sempre com um olhar positivo, né? Porque a vida está me dando isso, né? Por algum motivo, né? E assim foi com diabetes, quando eu fui diagnosticado, assim foi com melanoma, porque eu também fiz um trabalho de conscientização com as pessoas, porque o homem principalmente não cuida da saúde, então eu me aproveitei dessa situação para conscientizar as pessoas, usando como exemplo, porque as pessoas me olham e falam assim, nossa, mas você é um jovem, bonito, bem-sucedido, está na televisão, várias marcas te chamam para fazer propaganda, você está sempre sendo cotado para um monte de coisa, enfim. Tá, mas eu sou uma pessoa como qualquer outra e eu tenho problemas como qualquer outra pessoa e, assim, doença não escolhe currículo, não escolhe condição financeira, né? Quando é para ser, acontece. Então, eu trabalho com a saúde preventiva, então eu aproveito da minha visibilidade para conscientizar as pessoas. E aí, na pandemia também foi tudo isso, né? Altos e baixos, aí vem uma depressão e aí eu trato. Enfim, é uma montanha-russa, então estou na expectativa nesse momento para me vacinar. Então, dia 12 agora começa a vacinação para as pessoas com comorbidades, como diabetes. Eu devo me vacinar até julho, no máximo junho, junho mais ou menos. E então, eu estou nessa expectativa aí, mas já me adaptei à nova rotina de trabalho. E você acha que seu trabalho vai continuar desse formato? Assim, você tem gostado? Você não pretende ser... eu sei que também não tão cedo vão voltar as coisas, né? Não é porque você se vacinou que você também necessariamente vai voltar para fazer as mesmas atividades. Mas você acha que você vai manter esse padrão? Cara, você acredita que a minha relação com o público mudou muito com essa coisa do home office? Aproximou, né? Acho que deu uma aproximada, né? Muito. Por exemplo, eu sempre fiz matérias longas de 1 hora no horário nobre de domingo, né? Então, por exemplo, eu chegava no Nordeste, realizava sonhos. Por exemplo, tem a Ana Catarina, que é uma menina super bombada lá no norte do Brasil. Hoje ela está bombando no Brasil inteiro. Mas ela era cantora de feira e eu apresentei ela para Ivete Sangalo e hoje ela é um fenômeno no Nordeste. Na época ela era uma cantora de feira e a Ivete falou assim, menina, você vai fazer sucesso. A gente deu a primeira oportunidade e a menina estourou. E ela fala comigo até hoje, né? Então, eu tinha esse reconhecimento de poder realizar sonhos. Mas... hoje, com essa coisa, eu ia até os lugares, né? Hoje as pessoas estão vindo até a minha casa, porque, por exemplo, eu não estou em casa, mas eu reformei minha casa inteira, coloquei um monte de planta, e o público acompanhou toda essa mudança. Então, toda vez que eu entro ao vivo, que minha matéria entra, uma enxurrada de mensagem. Adorei a planta nova, não sei o que, sua casa é maravilhosa, que leve. Então, criou-se um elo, e durante a entrevista... ninguém me chama, todo mundo me chama pelo nome, né? Ninguém me chama o repórter, ou me chama de fato pelo nome, Tom. Então, aí eu percebo que as respostas, quando elas são dadas pelo nome, eu criei uma conexão de fato com esse entrevistado. E consegue se abrir. Então, por outro lado, a pandemia me deu essa abertura com cada personagem, assim. E eu sou um cara que me envolvo com cada história, né? Independente de qual for. Eu não gosto de me envolver quando o assunto é muito pesado, um crime muito bárbaro. Talvez eu me envolva quando precisa de justiça. Aí eu me envolvo pela questão da família. Mas quando por exemplo, tem uma mulher que eu fiz, né, que a família inteira raspou a cabeça para ajudar ela no tratamento do câncer, que ela estava com dificuldade de raspar a cabeça, e isso viralizou na internet. E aí eu acabei de receber uma mensagem, foi ontem, que a irmã dela mandou, olha, a situação dela piorou e ela precisa de vaquinha para comprar, para fazer esse tratamento. Aí eu assumo, né? Aí eu deixo de ser só o tom jornalista e passo a ser o tom humano, que também ajuda as pessoas. E eu acho que eu não consigo dividir muito bem isso durante as reportagens mais. Eu acho que isso é um pouco acabando, eu vejo, né? Antes, por exemplo, vou dar um exemplo. William Bonner, Fátima Bernardes, eles eram seres humanos num pedestal, né? Que você olhava o pessoal na televisão, você não imaginava que existia um ser humano ali, né? Eu acho que hoje
a própria relação com o trabalho e as próprias relações mudaram muito, né? Então as pessoas hoje elas podem ser um pouco mais elas, ou quase tudo, e isso fazer parte do mesmo bolo, né? O tom profissional, o tom humano, né? Tudo tá dentro do mesmo pacote, né? Então acho que hoje mudou isso, né? Não, hoje, sem dúvida nenhuma, as redes sociais levaram a gente para isso, né? Porque se você não. Porque não adianta nada você ser um ótimo profissional e não ser uma ótima pessoa. As pessoas não terem essa conexão com você como pessoa. Porque, assim, se você fala A e age como C, significa que você fala uma coisa e faz outra. Então, as pessoas, elas estão te vigiando mesmo e elas estão te julgando. A gente está o tempo todo sendo julgado e é até difícil mesmo, né? Então, você tem que ter uma coerência, tanto na sua vida, quanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. E se você não tiver maturidade para isso, meu amigo, uma hora as pessoas entendem quem é você e falam assim, peraí, esse daqui não é a mesma pessoa que aqui, então ele não é verdadeiro. Então, se não é de verdade, a gente não quer. Hoje em dia tá muito fácil de descobrir, né? Você entra no Instagram, você entra no Facebook, você entra no Twitter da pessoa e aí, por exemplo, você no caso tá na televisão, né? E então as pessoas vão encontrando os padrões. E Tom, essa vaquinha deu certo que você falou? Não, iniciou agora essa vaquinha. Inclusive, se você quiser deixar o link, quiser falar da vaquinha aqui também, pode você tem um espaço. Ó, é a Marlene. Depois deixa eu só pegar aqui. Fica tranquilo, se quiser falar o nome, onde o pessoal pode encontrar a vaquinha. E a gente deixa o link aqui depois também, na descrição do seu episódio. Exatamente. Eu posso mandar depois então para vocês? Claro, pode mandar. Porque é o seguinte, ela foi uma história super emocionante mesmo, e ela é uma mulher de uma alegria que, assim, que transborda, né? Ela raspando a cabeça, sorrindo e cantando música e dizendo, gente, raspem a cabeça, a vida é bela, a gente tem que viver e aproveitar isso daqui, porque isso aqui passa. E os irmãos dela decidiram raspar a cabeça para dar essa força para ela, porque ela sempre adorou o cabelo comprido e tal, e aí começou a cair por conta da quimioterapia. Mas ela precisa fazer um tratamento um pouco mais caro e mais eficiente, né? Que é a imunoterapia. E custa, são 10 sessões e cada sessão, se eu não me engano, são R$20 mil. Ou se não são 20, são 10. Ela me mandou mensagem, eu tenho que procurar, depois eu mando para vocês colocarem na descrição. Realmente, é bem caro. É um valor muito caro. É muito caro e ela não tem essa condição. E se ela esperar pelo SUS, pode ser que ela não tenha tempo para esperar. Então, é aquele, ou a gente faz, não tem o que... Exatamente. Então é isso, pode contar com a gente também para essa vaquinha aí, a gente vai deixar o link e vai ajudar também, com certeza. Bom, eu quero agradecer, então, já vocês fazendo parte dessa corrente. Imagina, uma corrente virtuosa, né? Cara, ajudar não quer demais, né? Então, vamos ajudar quem a gente pode ajudar, né? Se a gente pode ajudar divulgando e falando sobre, vamos fazer isso. Não tem por que não. Eu já agradeço desde já, porque ela é uma pessoa, de fato, que ela me cativou no primeiro momento da entrevista, porque ela poderia ser aquela pessoa mais para baixo, mas não, ela mostrou... Sabe quando você termina a entrevista e fala assim, putz, eu não tenho que nem reclamar da vida, sabe? Não tenho nem que reclamar da minha vida. Tudo bem, eu sou ser humano, eu reclamo mesmo, mas olha isso. Eu acho que acaba sendo normal do ser humano, né? A gente acaba reclamando por coisas que a gente vive no dia a dia, né? E que a gente, às vezes, fica inconformado, mas não imagina o que o outro passa também, né? Eu não sei como que faz. Eu tô com... Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tô com... Eu vou mandar para vocês, João. Manda pra gente. Tem QR Code. Eu vou te mandar aí, João. Tá. Depois a gente vê como é que faz, se a gente consegue um link, alguma coisa assim, a gente tenta conectar as pessoas com a Tem um linkzinho aqui, ó, que é _vaca.me, 204-258-0. E tem um QR Code. Da Marlene, né? Ela teve... E olha, ela descobriu câncer, sabe como? Ela tomou uma chuva, ela começou a tossir achando que era Covid-19, ela só procurou o médico porque achou que era Covid-19.
chegou lá, ela já estava com câncer em estágio avançado no pulmão. Caramba. Caraca. Mas você sabe que o pai do meu padrasto foi mais ou menos assim, né? Mas ele já tem uns 70 anos, mas ele sempre foi muito forte, nunca demonstrou nada, e começou a perder peso, perder apetite, quando foi ver já tava assim, muito alastrado, assim, já tá bem prejudicial, né? É uma doença realmente que a gente é imprevisível, né? Quando vê, aconteceu. Que assim, se não fizer o acompanhamento, ela tem prevenção, né? Na verdade, se você consegue diagnosticar no início, mas assim, existe um trabalho minucioso ali que depende tanto da pessoa e também depende da equipe médica. E às vezes isso não está alinhado, né? Nenhum e nem o outro. Exato. Tom, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria ir diretamente do túnel do tempo. Eu gosto dessas perguntas. Fala uma coisa, você me falando pela sua alegria, assim, você tem uma baita vocação, assim, para jornalismo, mas sempre foi assim? Assim, desde pequeno você teve vontade? Porque, assim, eu sempre pergunto isso, sabe por quê? Porque eu nunca tive vontade de ser publicitário, juro por tudo. Eu sou publicitário hoje, trabalho com marketing e eu amo o que eu faço, eu me sinto muito realizado com a minha profissão, né? Mas eu nunca senti vontade, eu admiro muito quem, por exemplo, o cara sempre teve vontade de ser médico, advogado, né? Esses negócios das profissões, né? Como que foi para você, assim, na sua época? Não, na verdade, sim. Vontade de ser jornalista eu sempre tive. Desde os 9 anos de idade, quando eu assistia os seriados de Jaspion, Changeman, aqueles seriados, eu ficava, inclusive, em Campinas, esperando o jornal regional começar. Então, era meio estranho, né? Com 9 anos de idade, esperando o jornal começar. E eu falava para minha avó, e minha avó sempre falava que eu dizia que eu queria ser jornalista, né? Mas eu sempre fui uma criança muito tímida e tinha vergonha. Eu tinha vergonha de falar em voz alta e eu tinha vergonha de ler em sala de aula. E essa timidez, ela continuou até a faculdade, mas eu não desisti, eu fui persistente. E aí eu comecei, quando eu me matriculei, o que eu fiz? Antes de eu ir fazer jornalismo, eu trabalhei como vendedor. Então, a comunicação sempre fez parte da minha vida, né? Eu sempre fui comunicativo, mas eu era tímido. E aí, quando eu ia ter que apresentar algum trabalho, eu tremia de vergonha, tinha medo. Só que, assim, eu entendia que, pera lá, eu preciso trabalhar isso dentro de mim, né? É de mim, se eu quero alcançar. Então, desde o primeiro ano de faculdade, eu não tinha nem dinheiro, tá? Mas eu paguei a melhor fono que tinha em Campinas, que é a fono da IPTV, que é a afiliada da Globo. Aí ela começou a trabalhar comigo. Aí ela tinha um projeto social, eu participei dela para eu poder fazer as sessões de fono de graça. E aí ela me dava a sessão de graça. Aí eu consegui o primeiro estágio na TV Unicamp, depois na TVB, e aí eu comecei a fazer reportagens, mesmo assim com muita vergonha. Só que o que eu percebi mesmo, o momento em que eu perdi a vergonha foi quando eu decidi não ter vergonha de mim mesmo, né? E vencer os meus medos, as minhas vergonhas. Por exemplo, não ter vergonha de ser gay, não ter vergonha de ter diabetes. E aí, a partir do momento em que eu assumi isso para mim mesmo e não tive vergonha das outras pessoas, se comunicar não tinha mais barreiras para mim. Então, aí foi bem mais tranquilo. E aí já tinham 5 anos de profissão. Você falou uma coisa curiosa, você tinha vergonha de ter diabetes? Muito. Por que isso, assim? Você descobriu que tinha diabetes e tinha vergonha, assim, do que exatamente? Mas é muito comum, tá? Inclusive, na websérie a gente trata isso. Por quê? Primeiro, eu não descobri quando eu era criança, mas as crianças, elas têm vergonha porque elas têm que tomar muito cuidado, né? Porque tem que medir glicose, não pode ter hipoglicemia. Então, algumas crianças sofrem bullying, né? Hoje a palavra é bullying. De usar também tem algumas que usam a bomba de insulina. A bombinha de insulina, né? E acaba virando motivo de piadas, ou do tipo, não vou colocar você no meu time porque você não vai aguentar. Mas eu não posso brincar e não sei o quê. Então, isso vai gerando traumas. Isso depende também do perfil de cada pessoa. Mas na vida adulta, a maior vergonha é o seguinte, a partir do momento em que as pessoas elas sempre vêm com aquele mesmo olhar, assim,
nossa, tadinho, mas você é tão jovem. Então, tipo, é sempre a mesma reação. Só que, assim, parece uma coisa assim, para quem recebe esse tipo de comentário, te coloca para baixo, de um tipo, meu, não sou tadinho, eu estou cuidando de uma doença. Uma vez ou outra, tudo bem, né? Mas aí começa a várias e várias vezes, aí começa a encher, né? E aí tem um outro estigma que é muito clássico, por exemplo, diabético tipo 1 não tem nada a ver com comida, não tem nada a ver com... É uma doença autoimune. Até isso que eu ia te perguntar, como que funciona, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, o Tom tinha então um estilo de vida ruim, por isso que ele ficou com diabetes. Às vezes não tem nada a ver, né? Não, é o sistema imunológico entendeu que o seu pâncreas, a sua célula beta que produz insulina, que está lá no pâncreas, entendeu que aquilo é uma ameaça e começa a atacar. Matou aquilo, parou de produzir insulina. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer fase. Normalmente, isso é mais cedo, né? As crianças, hoje, cada vez mais cedo, com 4, 5 anos de idade, já estão recebendo diagnóstico. Comigo foi com 22 anos. Mas aí o que acontece? Aí você pega um doce. Hoje, pode comer. O doce não é o vilão. É que ele tem carboidrato. O vilão não é vilão, mas o grande problema é não tem insulina. Eu não tenho insulina. O diabético tipo 2, ele tem insulina, mas não pode comer muito carboidrato porque não tem insulina o suficiente. A questão é, você pegou um doce, as pessoas... Não, mas você não tem diabetes, você pode comer doce? Não, é o tempo todo a mesma fiscal, coisa. Né? Fiscal ali, né? E aí você começa a ficar meio intimidado. Aí, e quando você é novo e você não sabe, e você não estuda sobre... Você não tem como saber como lidar. Você apenas já foi comer escondido com medo de ser julgado? Muito. Não, e assim, não só eu, né? Eu fiz a websérie e eu gravei com pessoas, assim, o Daniel, que foi o nosso personagem, ele é ator, empresário, um padrão de vida bom. E ele me contou o seguinte, quando ele era adolescente, ele entrava dentro do banheiro para não mostrar para ninguém que tinha diabetes. Caramba! Tem gente, por exemplo, ontem eu estava numa reunião com uma empresa e a gerente ou a diretora de marketing compartilhou, o nosso representante contou depois de tanto tempo que tinha diabetes, porque ele não queria falar que tinha. Então, porque, de fato, gera traumas, assim. Então, as pessoas... E a ideia de eu poder falar e mostrar isso para as pessoas é quebrar mesmo isso, né? Porque começa desde criança. As crianças lidam melhor com a situação, mas chega na adolescência... É mais difícil lidar, porque aí é amiguinho que quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não, imagina, o adolescente já não gosta dele mesmo, né? Naturalmente, né? Você já não se ama, você não ama ninguém, você odeia todo mundo, o mundo. Então, assim, imagina se você tiver mais uma coisa para você odiar, aí você vai odiar mais ainda, né? É muito hormônio, né? Explodindo. É muito hormônio, exatamente. E tem muita vergonha mesmo. E assim, uma vez eu lancei isso nas redes sociais. Tinha uma menina linda, que eu acho que é do interior de Minas. Ela falou assim, nunca contei para ninguém que tem diabetes. Caramba! Só que se for investigar, tem muito mais pessoas que falam. Porque, assim, é uma coisa que eu nunca imaginei na vida, isso. Nunca imaginei. E tem gente que tem medo de assumir que tem diabetes para não conseguir emprego, porque tem medo de perder a vaga de emprego. Nossa. Caraca! Então, é muito mais embaixo, né? A gente acha que não, mas E aí a gente está falando de uma população de 16 milhões de pessoas no Brasil. E com certeza só quem vive sabe, né? Porque, para você ver, eu e o João aqui, a gente não fazia ideia disso. Porque a gente não teve. Não tem, né, no caso. Mas a gente só para pensar ou quando tem ou quando alguém muito próximo tem. E aí você consegue entender um pouco, né, a situação. Mas são particularidades que a gente tenta quebrar um pouco desse preconceito para poder ter uma vida... Porque, assim, não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento está aí. É claro que não é todo mundo que tem o melhor tratamento, mas é possível ter um bom tratamento pelo SUS. O Brasil oferece um ótimo tratamento, né? A gente tem o melhor sistema de saúde, assim, perto de outros países, assim, mesmo com todas as dificuldades, né? O modelo do sistema de saúde é muito bom. Se funciona, aí já é outros 500. Mas o que ele disponibiliza hoje em dia,
inclusive canetas de insulina e tudo mais, pode melhorar, mas já é o suficiente para ter um bom tratamento. Eu tava vendo até esses dias, acho que faz mais de um ano, na verdade, eu vi um post de uma menina que ela era diabética, e aí eram 2 posts, na verdade, uma menina que era de fora, acho que Estados Unidos, e uma menina do Brasil, e aí ela postando, o que ela gastava por mês com insulina, né? E aí a brasileira mostrou o sistema do SUS, que ela gasta R$0 com as mesmas coisas que a outra menina gastava, sei lá, $3.000 por mês, alguma coisa assim. Para você ter uma ideia, hoje a gente, se você entra com ação, ou mesmo com um pedido, né, você consegue tratamento como bomba de insulina para poder tratar o diabetes no Brasil. Isso em alguns países não é possível. São milhares e milhares de dólares. Né? Sim, é óbvio. A gente está aqui para cobrar cada vez mais, né? A gente estava falando de política, eu posso assumir aqui, falei que eu não queria falar muito de política, mas é porque, assim, as pessoas, elas votam nas pessoas e acham que a gente tem que colocar ali a pessoa e achar, ai, que linda, coisa maravilhosa. Mas, na verdade, quando você vota em alguém, você tem que cobrar e criticar aquela pessoa em tudo. Se ela tiver uma resposta boa, ok. Se ela te respondeu, beleza. Agora, você tem que questionar tudo que ela faz. Não é possível que você vai colocar uma pessoa e achar, então tá bom, ela vai fazer tudo perfeito. Meu amigo... É como um trabalho qualquer, né? Se você tem um chefe ali, uma pessoa que está te direcionando, ele vai te cobrar também naturalmente do que você tem feito. Não vai deixar, o Tom é tão legal, eu gosto tanto do Tom, vou deixar ele fazer o que ele quiser. Né? Não existe isso no mundo real, né? Não existe isso. Não, eu sou cobrado o tempo todo, eu acerto, eu erro, eu sou ser humano, então é assim que a gente funciona. E tá tudo bem, né? Às vezes a gente não precisa também agradar todo mundo. Às vezes não. Não dá para ser perfeito, né? Quando você percebe que você não vai conseguir agradar todo mundo, é quando você tem liberdade. Eu vejo isso, sabe? Porque realmente você não vai agradar. Eu por muito tempo, eu tenho realmente um problema de insegurança e aceitação. Então, a todo momento, eu tento ser bonzinho, eu tento que todo mundo goste de mim. Com muito trabalho aí, tô fazendo psicólogo, tava conversando sobre isso, eu tenho percebido que, na verdade, isso é eu gasto uma puta energia pra uma coisa que nunca vai acontecer. Né? Então, assim, você falar assim, gente, eu sou uma pessoa e é isso aí, tá tudo certo, segue o jogo. Bom, é tudo culpa dos nossos pais, tá? Tem que mandar a conta da terapia, né? Vai ter filho? Já pensa nisso. Já pensa, não, qualquer coisinha você já pensa assim, é um ano de psicólogo, pronto, um ano de psicólogo, esqueceu trancado no carro, um ano de psicólogo. Mas é isso, né? Infelizmente é isso, nossos pais que criam e a gente que lute depois, e vai ser assim para as próximas gerações também, se a gente tiver filho também, provavelmente a gente não vai ser perfeito, não vai só acertar com os nossos filhos, e tá tudo bem também. Não tem roteiro, né? Vamos pagar uma terapia em família e tá tudo certo. Exatamente, é bem isso. Você falou tudo. Não tem roteiro. Não tem um cara no ponto aqui, né? Tom, falando para você o que você precisa fazer, né? Que tá errado. Não, você tá indo pro lugar errado, né? Às vezes tem uma consciência, que vai falando negócio. Não tem um roteirinho. Exatamente. Ô, Tom, você falou dessa minissérie, websérie, né? O que é? Onde dá para assistir? Se já está disponível para assistir? Já está disponível. É a websérie Sim Diabético. É uma produção do canal Um Diabético. Está lá no canal youtube.com/umdiabético, em parceria com a produtora No Olhar, que é uma produtora de Campinas. Ela é uma produtora especializada em conteúdo humanizado, né, e documental. Essa ideia surgiu de uma fala minha, né? Do tipo, eu estava conversando com umas amigas, tomando um café, e aí um dia eu peguei e falei assim, porque mesmo eu tendo alguém, às vezes eu me sinto só em relação ao diabetes, né? Porque, assim, é o tempo todo eu tendo que tomar decisões, e é meio inconsciente isso, tá? A gente é sozinho o tempo todo na vida, mas é que pro diabetes, as decisões, elas são... elas têm que ser tomadas na hora, de forma muito rápida, dependendo da sua decisão, elas podem refletir no seu futuro de uma forma drástica, né? Que são as complicações do diabetes, ou seja, o que me assombra o tempo todo são as complicações do diabetes. Viver com diabetes, para mim,
tá tudo certo. O problema são as complicações e a questão de eu não ter o controle da vida, né? Não dá para saber. O que eu posso fazer é me cuidar. E aí, aí a amiga virou e falou, solidão? Mas que mais sente? Aí a gente começou a falar sobre os sentimentos. E aí a gente acabou, elas me provocaram também uma busca, né, para entender como os sentimentos afetam o diabetes. E eu já sabia, né, que, por exemplo, a liberação de corticoide, né, no momento de estresse, por exemplo, ele acaba aumentando a glicose, então você fica com hiperglicemia. Isso acontece de manhã, quando a gente acorda, nosso corpo ele precisa de mais energia. Então, automaticamente, ele libera glicose no sangue através do fígado para a gente levantar e despertar. Só que para quem tem diabetes e não tem insulina, essa glicose significa que vai aumentar e vai ficar ali sem ser absorvida. E aí tem um impacto, porque assim, inclusive na retina, tá? O nome é desvio de retina. Caramba. A retina é um dos lugares, Caraca. Né? Porque o diabetes é responsável pela cegueira, que é a retinopatia, a neuropatia, que são problemas dos nervos, né, na perna, amputação, problemas renais e tudo mais. Isso são as sombras, assim, que as coisas ruins que o diabetes pode causar futuramente se você não controla o diabetes. E aí eu me aprofundei conversando com psicólogo. Eu sou um cara meio curioso, né, como jornalista. Aí eu converso com neurocientistas, pessoas que trabalham com outras metodologias para melhorar, né? Principalmente nessa pandemia. Quando a pandemia iniciou, eu estudei um pouco mais. Aí essa websérie foi feita antes da pandemia. Eu conversei com psicólogo, psiquiatra, médicos, e a gente chegou nessa websérie. Sim, diabético. Para quê? É uma afirmação dizendo, sim, diabético, tá tudo bem, né? Ok, sim, diabético. Uhum. E aí a gente trabalhou as emoções. E aí são 5 episódios falando sobre a solidão, sobre o medo, sobre a vergonha, sobre a angústia e sobre a aceitação. E o último episódio é maravilhoso, de uma senhora de 101 anos que convive com diabetes e ela leva a vida com a maior tranquilidade e leveza, e ela fala, assim, a dona Cecília é maravilhosa, ela fala assim, se eu tenho diabetes, tudo bem, a minha vida não vai parar porque eu tenho diabetes. Então, ela traz esse olhar mais do tipo, o diabetes é uma vírgula, não é o ponto final. E é isso que a gente quer passar para as pessoas. Aí, a partir daí, a gente fez uma inscrição no edital da Secretaria de Cultura do Estado, e a gente foi aprovado para fazer a segunda temporada. E aí a segunda temporada iniciou agora, a gente vai fazer a segunda temporada, Sim Diabético, Vidas Transformadas, que a gente vai falar sobre histórias de vida. A gente trata a temática diabetes, mas a gente não trata como a doença em si, a gente conta histórias. Então, são histórias de pessoas que tiveram vidas transformadas depois do diagnóstico. Então, a história do sedentário que virou atleta, a história do obeso que conseguiu emagrecer e ter qualidade de vida, tanto na atividade física quanto na alimentação, e mudou todo o estilo de vida. A história de uma pessoa que tinha um sonho na carreira profissional e mudou o curso e de repente, seguiu um caminho profissional ligado ao diabetes, ou se adaptou a um novo modelo de trabalho por conta do diabetes. A história de uma família em que o filho mudou também a forma em que a família lida com a doença, né? E a criança ajuda os pais, e os pais ajudam a criança. Então, a gente vai contar histórias aqui no estado de São Paulo. Que legal. Tom, você pode dizer, assim, de alguma forma que a diabetes te ajudou a melhorar em alguns aspectos da vida? Porque, assim, o que eu vejo, a diabetes você ter diabetes nada mais é do que você ter disciplina. Porque você tem que mudar totalmente a sua rotina, seu estilo de vida para viver em função de cuidar dessa doença. E você acha que você conseguiu melhorar em alguns aspectos assim de disciplina na sua vida por causa da doença?
Completamente. Eu costumo dizer, tanto é que essa segunda temporada eu vou participar de todos os episódios e as histórias vão entrelaçar com a minha, né? Por quê? Eu não tinha uma vida saudável, né? E o diabetes me obrigou a ter uma vida saudável, meio no susto. Mas, por exemplo, eu não era um cara que praticava atividade física regularmente. Era um cara que não tinha um sono, que dormia e descansava, que dava valor para a saúde. Não era um cara que fazia exames periodicamente. Não era um cara que se alimentava bem, tinha um acompanhamento nutricional. Não era um cara que estava atento a tudo que era relacionado à saúde. Então, o diabetes me fez valorizar muito mais a minha saúde, porque eu entendi que sem ela a gente não adianta nada mesmo, né? Não tem sentido, eu não conseguiria fazer nada sem a minha saúde. E hoje eu sou uma outra pessoa. A minha vida foi transformada depois do diabetes. E quem me conheceu antes e depois do Theo conheceu. E ele sabe bem disso. A minha vida antes e depois. Eu sou uma outra pessoa. E eu não só fisicamente, né? Mas uma pessoa também do autoconhecimento, né? Eu costumo dizer que eu sou quase médico e quase nutricionista. Porque a gente se obriga a estudar muito, né? Mas isso também depende muito de como a pessoa encara a doença, né? Então, por exemplo, o meu processo de aceitação demorou 5 anos para eu entender que eu precisava me autocuidar, que eu precisava estudar sobre a doença, porque assim, o médico ele não vai conseguir me passar tudo que ele tem que me passar numa consulta, ainda mais se for por convênio. Então, ele vai ter alguns minutos lá para falar comigo. Então, se eu não conhecer e entender como o meu corpo reage a determinadas situações, eu não vou saber também tomar algumas atitudes. Então, a partir daí, eu comecei a minha transformação e eu acho que essa transformação ainda continua, ela não terminou. Eu quero aproveitar esse gancho aí. Eu quero aproveitar esse gancho para falar uma coisa legal. Eu gostei desse assunto do Vitor. O legal, eu trabalhei com marketing médico uma época, né? E a gente eu tinha um doutor lá que ele era especialista em diabetes, né? E o diabetes, ele é uma das doenças mais amplamente discutidas entre a medicina, eu não sabia disso na época. E porque ela atinge realmente todos os pontos do seu corpo. E a medicina não sabe explicar o porquê ainda, né? Por que ela atinge todos esses pontos. Falando sobre isso, eu quero abrir uma coisa. Em 2020, o Prêmio Nobel de 2020, ele foi para 2 pesquisadoras, né, que inventaram um processo, vamos dizer assim, que chama CRISPR. Vocês já chegaram a ver sobre isso? Não. Eu acho que, não sei se os ouvintes também chegaram a ver, mas tem a ver com mudanças genéticas, né? Eu vi. É um tipo de nova tecnologia, né, que te permite fazer mudanças genéticas. E, assim, a preços agora muito baixos, né? Antes a gente tinha transgênicos e tudo mais, agora a gente consegue realmente fazer isso com vidas humanas, né? Então, tá um debate ético, né, em relação a que ponto isso pode ser utilizado, né? Elas conseguiram desenvolver uma tecnologia tão fascinante que você pode fazer isso na sua casa, você consegue fazer uma mudança genética da sua casa. Então, assim, você vai analisar fetos, por exemplo, né, que tem predisposição a ter, por exemplo, síndrome de Down ou ter diabetes, e você vai poder fazer uma mudança genética, né, e nesses seres humanos, né. E aí fica um debate ético, né, por quê? Você falou uma coisa, né, Tom? O diabetes te ajudou a ser a pessoa que você é hoje, né? E a gente fica pensando, né, será que a gente vai começar a deixar de ter essas coisas na sociedade, né? Porque, por exemplo, vamos dizer assim, Stephen Hawking, vamos dizer assim, eu não estou dizendo se é bom ou não conviver com essa doença, mas será que ele teria criado tantas coisas fascinantes se ele não tivesse tido essa doença, né? E fica esse debate, né? Será que no futuro a gente vai excluir totalmente as doenças, né, do povo? Será que isso é positivo ou será que isso é negativo? Como que você vê isso? Eu acho que você me provoca uma reflexão muito profunda, porque, na verdade, eu acho, e aí é um achismo mesmo, eu avaliando nesse momento, né? Todo mundo que trabalha comigo sabe o quanto eu sou uma pessoa sensível em cada trabalho que eu faço, em cada situação eu me coloco no lugar do outro, eu tento entender toda a situação. Mas eu acho que isso só foi possível porque eu tive um diagnóstico de uma doença e cheguei
próximo da morte. E aí eu não estou sendo dramático aqui, não. Mas eu queria contar duas situações. Primeiro, quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha emagrecido 13 quilos, eu parei de enxergar direito, eu quase entrei em um coma diabético, né? Eu cheguei a 640 de glicose, então estava muito alta e eu não sabia o que era. O normal é quanto? Só para contextualizar. 100. Tava só 6 vezes a mais, né? E tanto é que para abaixar, não pode abaixar de uma vez, né? Você tem que abaixar aos poucos, porque senão o seu corpo entra... Tanto é que quando eu tenho hiperglicemia hoje, quando eu baixo muito, porque hoje eu manuseio a insulina, se eu faço a baixa muito rápido, eu tenho sintomas de hipoglicemia sem ter hipoglicemia, porque o corpo ele percebe assim, peraí, tá alta, mas abaixou demais, eu acho que vai entrar em colapso. Peraí, então come agora. Então ele meio que manda sinais para você, olha, ou você come ou você vai apagar. E aí eu tive uma hipoglicemia super grave em 2012, que eu quase quebrei meu apartamento inteiro em Goiânia, porque eu tive um problema, eu comi, não fiz digestão, tomei a insulina agiu, mas o que eu tinha comido não tinha sido digerido. E aí eu tive uma hipoglicemia super grave, e de fato, eu abri o olho e não enxergava nada. Era um desespero por açúcar, que eu não sabia nem onde tinha açúcar, e para eu achar esse açúcar, eu quebrei o apartamento inteiro e consegui pedir socorro. Então, depois de chegar nessas duas situações assim, mais graves, porque essa foi o ponto inicial da minha aceitação, né? Do tipo, a partir de agora eu preciso me cuidar, eu preciso entender, porque eu não posso passar por essa situação, porque foi uma situação horrível. E a primeira do diagnóstico, que aí foi o susto mesmo. Então, são duas situações que me marcaram e que me fizeram enxergar a vida de outra forma. Então, talvez se eu não tivesse passado por essa situação, talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Eu acho que a gente é o que a gente viveu também. Então, eu acredito que talvez existam outras possibilidades da gente se transformar, mas eu acho que situações como essas são importantes para transformar o mundo, né? O mundo precisa de porta-vozes, né? E eu acredito que eu seja um porta-voz do diabetes, né? E existem outros porta-vozes aí de outras doenças e de outras causas que são importantes e que, se isso acabar, talvez a luta enfraqueça, e aí não sei como vai ser, né? Eu não consigo nem imaginar. E fora o acesso, né? Porque, assim, eu acho que quem, por exemplo, vai ter acesso a uma coisa dessa vai ser o pessoal que tem um pouco mais de grana, né? Uma situação financeira mais tranquila. Mas isso, eu também não sei dizer se eu concordo ou se eu discordo. É muito complicado, né? Porque, por exemplo, você vai falar com uma pessoa que teve depressão ou que teve caso de câncer, se pudesse tiraria? Não, é difícil, sabe? Mas no final das contas é isso que nos faz seres humanos, né? Essa imperfeição toda. E é uma perfeição, na verdade, né? Porque você imagina, eu ouvi uma pessoa falando assim: você não se acha perfeito, cara? Imagina se você tivesse que tomar todas as atitudes que o seu corpo precisa num dia por querer. Por exemplo, agora eu tô pensando em fazer o meu sangue circular. Agora eu tô pensando na minha célula, tô pensando na digestão. A gente é perfeito. A diabetes ou qualquer outro tipo de, sei lá, déficit de atenção, uma depressão, é só uma característica dentro de um contexto total de perfeição, entendeu? Só da gente estar aqui já é uma baita perfeição num planeta, né? Então, assim, é muito louco, né? Você sabe que eu termino a primeira temporada da websérie dizendo a mesma coisa, porque eu convivendo com as pessoas com diabetes, elas falam muito, né? Mas eu tenho esse problema, mas eu tenho diabetes. Assim, o diabetes, o que muda é apenas o problema em si, porque problema todo mundo vai ter, né? Então, talvez o seu desafio seja controlar o diabetes, mas e o seu vizinho? Qual que é o desafio dele, né? Então, talvez tenham outros problemas que a gente nem saiba, não dá para fazer comparações, mas eu acho que problema e desafios na vida a gente vai ter sempre. É o que eu faço, né? É o que eu acredito. Eu vi de quem que eu ouvi? De uma entrevistada. Ela falou assim: eu sou uma oportunista da situação.
Foi isso mesmo. Eu entrevistei uma jovem que ela não tem os movimentos do braço. E ela faz maquiagem, ela é maquiadora. Ela faz maquiagem com a boca. É aquele vídeo, qual é a sua desculpa hoje, né? Você vê de manhã e você fala assim, meu Deus, por que eu não tô fazendo, né? Ela tem filho, ela é casada e ela faz maquiagem. E ela ela nasceu sem os movimentos, ela nasceu com uma síndrome sem os movimentos dos braços. E o sonho dela era ser maquiadora, e ela é maquiadora e ela maquia muito bem. E ela nunca fez um curso profissionalizante, porque nunca ninguém quis dar curso profissionalizante, porque não sabia adaptar o pincel para a boca dela. Mas ela nunca desistiu. E aí ela falou assim, eu sou uma oportunista da vida. Eu pego a situação que tem, assim, você vai perguntar para mim, como que é? Nossa, tadinha, você não sabe passar a mão, você não consegue passar a mão no cabelo. Ela falou assim, eu não sei nem o que é isso. E assim, para mim não faz diferença nenhuma. Então, talvez seja para você, né? Para você isso faça falta. Para ela, ela nem sabe, ela não tem como comparar. É como a pessoa que não enxerga, né? Eu já ouvi isso também, que nasceu sem enxergar, ela não tem esse parâmetro, ela não sabe o que é enxergar. Então, para quem nunca viveu essa experiência, não tem esse parâmetro. Então, foi isso e eu acho que eu tento, tirando uma lição dessa entrevista que eu fiz com ela, é do tipo, se a vida me deu isso, é por algum motivo. E o que eu tenho que fazer com isso? E aí eu acho que a minha ferramenta é a informação, é ajudar pessoas. Então, eu tento ajudar da melhor forma possível, sendo mesmo um porta-voz do que for possível se o assunto é saúde. E, às vezes, quando eu sou tocado por uma outra causa que eu acho que eu possa contribuir, eu também faço, mas eu não me cobro por isso. E qual o programa atual que você está fazendo, Tom, agora, na televisão? Hoje eu faço o Balanço Geral em São Paulo, né? Ele acaba passando fora do Brasil, passa pela Record News e também ele acaba sendo nacional porque tem os locais, mas quem pega algumas TVs por assinatura, TV parabólica, pega o de São Paulo. Mas ele passa pela Record News e também passa no internacional, cento e não sei quantos países. E aí eu estou no Balanço Geral. É um programa que eu me identifico por conta das histórias, porque são esses tipos de histórias, assim. Eu gosto de pelo menos eu, né? Eu não gosto de fazer crimes, assim, mas quando tem que fazer, eu faço porque eu sou jornalista e tenho que fazer. Mas isso eu falo para a direção de jornalismo da Record, todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém. Mas o que eu gosto mesmo é mostrar bons exemplos, né? Para mostrar para as pessoas que, assim, não dizer assim, olha, fulano é melhor que você, né? Mas mostrar assim, cara, olha, às vezes a gente está reclamando e a gente tem tudo na vida. A gente tem todas as oportunidades e a gente só precisa buscar algumas. A gente às vezes está acomodado demais e a gente tem tanta coisa para fazer e deixa o tempo passar e a vida passa muito rápido. Passa. E você faz sempre essas reportagens externas aí, né, do balanço. Isso, é que agora eu faço dentro de casa. Né? Agora é interna, né? Agora é interna, mas eu acabei criando esse formato, que é um bate-papo aqui, tipo, videochamada, mas os vídeos que a gente consegue, né, eles filmam lá em casa e mandam, e eu filmo também, batendo papo e tal, e aí a gente consegue fazer uma reportagem bem legal e vou ser muito sincero, não perde nada em qualidade. Com certeza. E aproxima muito mais as pessoas também, né? Como a gente estava falando anteriormente, a gente está abrindo a porta da nossa casa para as pessoas, né? Sim, sem dúvida. Quem é o apresentador atual do... O Gotino. Ah, o Gotino. O Gotino. Ele deve ser muito gente boa, né? Ele é muito, muito. É um cara humano também e a gente se aproxima. Eu tenho essa identificação com ele, assim. Ele é um cara que acredita nas histórias e que acredita no ser humano. É um cara que se emociona com essas histórias. Então,
é um programa feito de verdade, assim. Que massa. Eu vou deixar te perguntar uma coisa pecaminosa. Vou perguntar hoje eu tô, às vezes é o Vitor, às vezes sou eu que tá dessas perguntas. Ó, eu não tô exprimindo a minha opinião aqui sobre o assunto, longe disso, né? Mas porque eu realmente não assisto TV, tá? Eu não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Fica tranquilo, você e todo mundo jovem, ninguém assiste TV, não. E, assim, uma dúvida, né? Eu ouço pessoas falando sobre o assunto, mas eu também não tenho uma opinião formada. Você acha que o Balanço Geral, por exemplo, o programa do Datena, acho que tem algum tipo são programas populares, eles incitam uma cultura de medo? Como que é a sua visão, assim, desse tipo de reportagem, né? Eu vejo só às vezes que a minha avó fala algumas coisas que ela se preocupa muito, né? E eu queria saber mesmo a sua opinião. É real isso? Não é real? Como que você vê isso? Incitar a cultura do medo, eu acho que não. Eu acho que assim, eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão criando também muito. Eu ouvi falar, eu tenho uma opinião formada. Mas desde quando eu entrei na televisão, e aí isso eu estou desde 2006, se faz esse tipo de reportagem, né? Nunca deixou de se fazer esse tipo de reportagem. Crimes sempre fizeram parte dos noticiários. Então, é uma linha editorial, né? Como tem a linha editorial de polícia, tem a linha editorial de comunidade, como você pegar um jornal. Eu não acredito que eu, como jornalista, não acredito que seja... e eu não vejo isso, e quando eu faço a reportagem, em momento algum, é no intuito de assustar o telespectador. Longe disso, na verdade, você está ali para poder noticiar o que aconteceu. E é por conta dessas reportagens que a gente está trazendo mais à tona o feminicídio, a gente está trazendo assuntos importantes em debate que antes não se falava, né? E que hoje também, com a força da internet, está também ajudando. Esses programas eles já existem há muitos anos, sempre existiram, sempre foram de programas que trataram o assunto policial, que em qualquer jornal vai ter. E se você for, dependendo da região, a situação é muito mais embaixo, tá, meu amigo? Até pior, né? Até pior. E aí, uma vez até me perguntaram, mas você acha que não é sensacionalista? Uhum. E aí, acho que essa é uma palavra, sensacionalista também. Você acha que não é sensacionalista? Aí eu pergunto, o que é sensacionalista para você? O que é sensacionalista? O que é ser sensacionalista para você? Porque você tá no YouTube também, tem um monte de clickbait que é sensacionalista para você clicar no negócio e ver uma notícia. Sim, mas assim, a partir do momento em que existe um fato, uma notícia, e não é inventada, porque assim, eu acho que o que pode passar como sensacionalismo é o seguinte, você pegar uma manchete, criar uma manchete para trazer o telespectador para ficar assistindo um negócio, uma coisa que não existe. Porque aí já fake news, né? Aí é fake news, né? Fake news com sensacionalismo, porque aí você cria um enredo inteiro. Agora, quando é uma notícia... Aí eu nem tenho discussão, né? Mas aí eu jogo também com meus colegas, tá? Se tem apuração, se tá tudo certinho, ok. Agora, se for invenção da cabeça, meu amigo, é sensacionalista. Uhum. Eu falando isso, eu adoro aquela página sensacionalista do Facebook, é muito engraçado. Não, porque assim, eu também... Eu falo o que eu acho, mas eu entendo que existem profissionais e profissionais. Existem pessoas que estão ali e querem criar situações que eu já vi na televisão. Então, isso sim é sensacionalismo. Eu acho que é mais interpretação de quem está assistindo também, né? Às vezes a gente não sabe o que a pessoa que está assistindo ali também está passando. Então, às vezes ela está tão cansada de ouvir notícia ruim, porque quando ela ouve mais uma, aí ela já joga, é sensacionalista... eles querem chamar atenção e tudo mais. Mas, por exemplo, olha só, eu fiz uma matéria, e eu nem gosto de fazer esse tipo de matéria, tá? Eu fiz uma matéria em que um pai foi morto por um vizinho que não gostava do barulho das crianças. Simplesmente por isso. Jesus. Aqui a piada no Brasil funciona, né?
o filho mata a mãe por causa da mistura, né? Porque aqui o negócio é umas coisas bizarras que acontecem. Mas assim, é bizarro. Mas aí a pessoa, aí você me pergunta, nossa, Tom, só que eu como profissional e como pessoa, escutando uma mulher, mãe de 4 filhos, que ficaram órfãos de pai, e essa mulher, por uma idiotice de um cara que já tinha cometido um homicídio, estava lá e ninguém sabia, o cara não gostava do barulho, não queria que a criança andasse de bicicleta na rua. Meu Deus. O nível. A mulher pede, pelo amor de Deus, divulga a imagem dele para a gente prender esse cara, só para poder dormir em paz, porque é isso que eu quero. Aí você me pergunta, isso é sensacionalista? Uhum. Porque, na verdade, assim, é um pedido de socorro de uma pessoa que está representando tantas outras famílias que também perderam. E aí é muito difícil você julgar como sensacionalista, porque assim, sabe como que começou a reportagem? Com a mulher chorando, mas porque ela começou chorando para mim. E como eu iria começar uma reportagem contando um fato sem mostrar que era o que ela estava suplicando para mim? Assim, eu só quero que esse homem seja preso. Eu acho que isso acontece muito também com a parte de feminicídio, né? Então, acho que tem muitas mulheres que têm medo de ir na delegacia, de denunciar, porque depois que ela denunciar, o que vai ser? Né? Eu já vi muitas desses acontecendo, acho que você também deve ter visto. Ela vai lá, denuncia, o cara fica possesso, vai lá e comete feminicídio, né? Porque não existe uma proteção garantida, né? Não tem como deixar uma pessoa ali na frente da casa dela, né? E, às vezes, uma matéria na televisão ajuda a acelerar o processo de segurança dessa mulher, ou até mesmo evita que esse homem cometa um crime, né? Claro que se o cara for um doido que não tá disposto a acabar com a própria vida, enfim, mas eu tenho certeza que muita gente acaba deixando de lado por medo, que sabe que ganhou visibilidade, né? Já apareceu na mídia e tudo mais. Ganhou visibilidade. Assim, é um tipo de conteúdo de reportagem que eu, como profissional, não gosto de fazer, mas eu acho importante, né? Eu acho importante, porque eu acho que quando vira uma exploração sem tamanho, que é o mesmo assunto, 24 horas, só desgraça, aí eu acho que passa do ponto. Agora, quando é notícia mesmo, aí acho que não tem. E às vezes, a gente consegue resolver casos emblemáticos só com a pressão da mídia, né? Porque se não fosse a pressão, não teria resolvido. Eu acho que o brasileiro é um pouco injusto em alguns aspectos em relação à mídia. Tanto na cobertura da pandemia, está todo mundo sendo agredido. O Theo falou sobre isso pra gente, que tem, assim, vários amigos dele que, assim, estão super mega frustrados, porque uma narrativa colocou os repórteres como vilões, né? Então, assim, que eu acho também um puta absurdo, né? Porque tá todo mundo fazendo o seu trabalho, tá todo mundo querendo a verdade, né? Então, acho que isso é mais importante. Não dá pra gente demonizar o negócio, né? Lógico que, como você falou, né, Tom? Tem bons profissionais e tem profissionais que não são tão bons assim, né? Como qualquer lugar. Em qualquer profissão. Só que isso que é louco, né? Porque o repórter, ele tá suscetível a aparecer para muita gente, né? Por exemplo, um médico que faz um trabalho mal feito no consultório, ele não tá aparecendo pra mídia, né? Sim. Então, assim, umas pessoas públicas que estão disponíveis ali para serem acessadas a qualquer momento, tenha mais chance. Daí que você generaliza o negócio. Você pega uma situação pontual e generaliza, né? Isso que eu acho que a ignorância faz isso, né? Ou uma pergunta, né? Porque às vezes a pergunta ela não dá tempo nem de ser elaborada na cabeça, porque é tão rápida que você tem que fazer a pergunta e pronto, porque você precisa de uma resposta. E aí a pergunta sai da forma que vem na cabeça, né? E aí não foi bem elaborada. E aí pegam isso fora de um recorte e a pessoa... Fora de contexto, né? Exato. Pega, às vezes, uma palavra que a pessoa falou já transforma a pessoa num vilão total, né? Num vilão. Ô, Tom, e qual foi a reportagem que você mais te surpreendeu ou que você mais gostou de fazer, assim? Alguma coisa que tenha te marcado? Olha, eu acho que, assim, todas as do Domingo Show, a maioria, eu amei fazer, né? Mas vou citar algumas que eu lembro aqui.
A da Ana Catarina, que é essa cantora, né, que hoje ela está fazendo maior sucesso, foi uma matéria marcante, porque a história de vida dessa menina era muito triste, assim, de muita luta, e da mãe dela, uma guerreira. E hoje ela conseguiu dar a volta por cima. Aí tem a história também, tem uma história muito boa de um filho que reencontrou a mãe depois de 60 anos, e aí a gente encontrou... 60 anos, meu Deus. 60 anos é tempo, hein? E a gente fez essa história e foi a coisa mais bonita. Eu me emocionei no dia, todo mundo se emocionou, foi muito bonita. Tem várias histórias que eu... Nossa, é até difícil falar, mas essas duas eu acho que são as que me marcaram, assim. Não, eu fui para uma aldeia indígena, conheci a história de um indiozinho que cantava música sertaneja. E ele morava a 3 horas e meia de Tangará da Serra. Então era um lugar muito isolado e ele era apaixonado por música sertaneja. E assim, não tinha nada. E era uma aldeia que tinha cachoeira, lago, era um negócio surreal. É um lugar lindo, lindo, lindo. Onde fica, Tom? Fica em Mato Grosso, porque, na verdade, como é estado de terra, né, você fica 3 horas e meia de Tangará da Serra. Então, a gente pegou atoleiro até chegar lá, e aí foi muito engraçado nessa história, porque a gente levou repelente, né, pra gente. E os índiozinhos invadiram a nossa van e usaram todos os nossos repelentes, a gente quase morreu. Nossa, aí lascou. Tiveram que passar terra no corpo. Nossa, quase morremos, porque era desse tamanho, assim, cada mordicada era uma... Não, eles quase te levam, assim, para outro lugar, assim, né, para o ninho. Mas foi uma experiência incrível, assim, de 2 dias numa aldeia, as ocas gigantes, assim, uma outra realidade. Com certeza. Nossa, incrível. E o que podemos esperar aí, Tom? Eu vi que você estava dando spoilers aqui, mas eu não vou te pressionar, né, a contar nada, assim, eu não vou te pressionar. Mas o que você pode contar aqui para a galera que está ouvindo, o que vai rolar aí nos próximos meses? Bom, além da websérie da 2ª temporada, vai rolar também um documentário também. Ainda eu estou vendo se vai ser por episódios ou vai ser inteiro. Eu acho que vai ser por episódios, mas a gente está definindo aí, já está tudo certo. Vai ser um negócio muito legal. A gente vai rodar o Brasil inteiro assim que eu tomar a vacina, para poder mostrar a realidade, as diferentes realidades de quem depende de insulina no Brasil. Então, a ideia é contar histórias de diabéticos e mostrar o retrato de quem depende de insulina. Então, a gente vai rodar todas as regiões do Brasil e contar de uma forma documental aí como é isso. Com esse jeito mesmo que eu tenho, mais sensível de contar história, de conhecer realidades e mostrar vários pontos de vista, né? Sair da nossa bolha, sair de São Paulo. É claro que em São Paulo a gente também vai ter histórias, mas para a gente fazer um contraponto mesmo, né? É muito fácil para quem mora num grande centro ir até a farmácia e comprar insulina, mas e quem depende de horas de barco para chegar até um lugar para pegar insulina? Para quem não tem energia elétrica para armazenar essa insulina, né? Então, a gente quer desvendar esse mundo e mostrar esse Brasil desconhecido pela maioria. Vem novidade por aí, hein? Vem novidade por aí. Tom, outra coisa que eu queria... Uma última coisa que eu queria te perguntar aqui também é sobre a vacina que você falou que provavelmente você vai tomar, né? Provavelmente por causa da diabetes. Tem alguma restrição de vacina para quem tem diabetes ou quem tem pode tomar tranquilo? Tem alguma... Não, é o seguinte, para vacina com quem tem diabetes, inclusive eu fiz até um vídeo com o infectologista Álvaro Costa para tirar até todas essas dúvidas, porque a gente tem muita dúvida, né? Porque a gente fala de uma forma muito geral sobre quem tem comorbidades, quem tem doenças pré-existentes, e a gente não foca muito no diabetes, que é um assunto muito complexo. O João falou, né, que é uma doença que afeta vários órgãos, né, o corpo inteiro, e que a ciência tenta estudar por que isso tudo acontece, e de fato é muito complexo mesmo. Não tem, né, o importante é tomar a vacina, é importante estar com o diabetes controlado,
Porque quando o diabetes não está controlado, seu corpo, de alguma forma, ele está inflamado, né? Ele está inflamado. Então, você fica suscetível. A partir do momento que você toma uma vacina, você coloca ali, né, o seu sistema imunológico para trabalhar e ele vai precisar ter uma energia para poder combater, né, a substância que tem na vacina, né, que eu não sei exatamente se essa é o vírus inativo, eu acredito que sim, é o vírus inativo, mas é como se fosse um vírus ali e ele tem que combater. E aí, se você está com a glicemia muito alta ou descompensada, a ação da insulina normalmente, a ação da vacina não é como aconteceu no estudo. Então, é bom estar com a glicemia dentro, né, das normalidades aí, controlada, acima de 18 anos, para quem for tomar a Pfizer acima de 16, tem que ter o relatório médico, CPF, RG, comprovante de endereço e aparecer. Vai começar, aqui no estado de São Paulo, vai ser dessa forma, né, de 55 para 59 e assim, consequentemente, até chegar à turma de 18, a princípio eles falam 18, né? Não sabe ainda como vai ser. Vai demorar para chegar em você, então. Falou 18 anos, vai demorar para você tomar vacina. Então, meu filho já tem quase 40. Já tá chegando. Tá quase chegando. Adorei, viu? Obrigado, adorei. Me senti um jovem. Olha só. Tom, você quer dar algum recado para os nossos ouvintes? Você quer contar um poema, contar alguma coisa que você queira assistir? Quero agradecer a todo mundo que votou na Juliette. Aproveitar, vamos lá. Obrigado pelo convite, quero agradecer, né, o João, o Vitor, foi uma delícia esse bate-papo. Eu quero dizer o seguinte, gente, eu acho que o meu legado é falar sobre saúde, principalmente, né? Então, independente, principalmente se, não sei qual que é a audiência, se é homem, mulheres, mas homens desse Brasil, né? E de fora deles também. Por favor, cuidem da saúde, né? Vamos olhar mais para viver com qualidade de vida. As mulheres, elas já têm uma cultura diferente, né? Mas o homem está começando a mudar essa cultura, então a gente tem que fazer uma campanha para mudar tudo isso, porque perfeito. A saúde a gente tem que trabalhar com a saúde preventiva, né? Não adianta a gente querer correr atrás de algumas doenças, resolver algumas doenças depois do diagnóstico, que aí tem algumas doenças que não tem como voltar atrás. Então, nada melhor do que prevenir. Com certeza. Exatamente. Tom, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Gostei demais do papo, foi muito gostoso. Gratidão aí, pessoal. Obrigado, Tom. Obrigado, gente. Vamos fazer o seguinte, você sabe que essa coisa de autoconhecimento na pandemia me fez... chegou um momento que eu não queria mais saber de autoconhecimento. Mas eu também fiquei nessa pegada também. Falei que chega, eu não quero saber nada mais. Eu cancelei umas 3 vezes minha terapia, minha psicanálise. Mas tem coisas que ajudam muito a gente, né? Então, eu tenho uma amiga que ela é neurocientista, ela chama Elisa Cosassa, e ela fala o seguinte: quando você vê que as coisas estão pesadas, dê uma pausa. A pausa é importante, ela também é protagonista da nossa vida. Então, dê uma pausa. Às vezes a gente só precisa respirar mesmo. É isso. Perfeito. E é assim que a gente encerra o desvio de retina, hein? Mas não. Durmam com essa. Durmam com essa. E dê uma pausa. Gente. Have a break. Valeu, moçada. Obrigado, Cheite. Obrigado. Um abraço, beijo.